Olá, tudo bem? Vamos hoje trabalhar um pouco num caso muito famoso de Freud, conhecido como caso Dora. Nós da Escola Psicanalítica de Floriano estamos chegando numa fase onde nós estudamos os casos clínicos famosos de Freud. Foi passado um trabalho aí para vocês lerem sobre os vários casos clínicos famosos e discorrerem, escreverem algo, fazerem aí um resumo do caso que mais chamou sua atenção. E pelo menos os trabalhos que chegaram até mim, pude ver que os casos que mais chamaram a atenção têm a ver exatamente com os casos mais famosos dentre os famosos casos, né? E só que é dado uma certa importância, pelo menos nós do EPSIF, damos uma boa ênfase e importância ao caso Dora, por algumas razões, né? Em primeiro lugar, o caso Dora, Freud escreveu sobre ele em 1901 e publicou ele em 1905, né? Faz parte do volume 7 das obras de Freud. E é um caso que marca o início, de fato, assim, da psicanálise. Antes dessa paciente, Freud teve outros pacientes, mas meio que junto ali de Brauer, né, que foi um dos seus mentores, tutores, supervisores, mas um caso de Freud mesmo, um caso resolvido do começo ao fim por Freud, pela análise de Freud, é o caso Dora. Então é um caso muito importante, é o primeiro caso que marca a psicanálise. E nós vamos estudar um pouco sobre esse caso e queremos aí, vamos primeiramente olhar um pouco para o quadro clínico dessa paciente de Freud. Depois vamos tentar entender um pouco o contexto, a história, o que estava por detrás desses sintomas. E por fim, nós vamos partir para a análise que Freud fez desse caso. Qual é o objetivo dessa aula? O objetivo dessa aula não é apenas descrever ou conhecer, trazer conhecimento de um caso de Freud, mas começar a entender, meio que na prática, como uma análise se desenvolve, como a coisa acontece, de onde ela parte, ok? Então vamos iniciar nossa aula de hoje. Qual era o quadro clínico de Dora, né? Nós sabemos que Dora não era o nome verdadeiro dela, era um nome fictício. Geralmente, até hoje, temos essa tradição de que se vamos falar de um caso clínico, ou nós omitimos o nome, ou nós trocamos o nome por uma letra ou por um outro nome falso, tá? Mas de uma forma ou outra o nome dela foi revelado não por Freud, mas se tornou um caso famoso, conhecido, então, que é Ida Bauer, é a Dora, né? E essa jovem, ela, quando encontrou Freud, tinha 18 anos, mas desde os 12 ela sofria de alguns sintomas, de alguns comportamentos que se caracterizava, posteriormente ficou caracterizado como uma neurose de histeria, né? Ela era histérica. Então o quadro clínico dela. A partir dos 12 anos, ela começou a sentir algumas coisas, alguns sintomas como tosses nervosas, dispneia, afasia, cefaleia, prisões de ventre constante. E uma das formas nas quais
um dos métodos que acabava por diagnosticar uma neurose de histeria naquela época era quando esses sintomas físicos não tinham uma explicação física, ou seja, não era causado por nenhum vírus, por nenhuma bactéria, não era causado por nenhum tipo de infecção, não era causado por nenhum tipo de problema de natureza orgânica, enfim, era um problema de origem psíquica, de origem psicológica, um problema que irradiava das zonas mais interiores do ser humano. Não se tratava de uma coisa material, palpável, tangível, tocável, algo visível, pelo menos no mundo no mundo dos laboratórios, não era algo que dava para se colocar no laboratório e ver. Então, a partir daí se entendia que estaríamos ali diante de um quadro de histeria, sintomas físicos, psicossomatizados, de origem interior, de origem psíquica, não de origem orgânica ou de origem física, né? Então, essa paciente ela apresentava isso, essas tosses nervosas, são espécies de... É como se ela entrasse em uma crise de ansiedade e começasse a tossir de forma compulsiva, dispneia, dificuldade de respirar, nesses momentos de crise ela apresentava isso, né? Afasia, isso aqui é um sintoma muito interessante. Afasia é a incapacidade de falar, quando de repente a pessoa não fala, né? Fasia vem de falar, afasia é um prefixo que indica negação, não fala, né? Então ela perdia a fala por momentos, por dias e por meses até. Cefaleia, enxaquecas constantes, né? E um histórico ali também de prisão de ventre. Então, depois dos pais de Dora procurar vários tipos de tratamento na medicina tradicional, em outros meios, nos meios religiosos, o pai de Dora se preocupa e leva ela para o Dr. Freud. E Freud, então, começa ali a analisar essa jovem Dora. Vamos entender um pouco agora a história que estava envolto de Dora, né? Os dilemas que Dora enfrentava, os dilemas que Dora estava inserida, os sofrimentos dela, quais eram as angústias dela. Então vocês já peguem daqui não apenas a questão histórica em si, a questão da história desta jovem Dora, mas perceba que a análise, ela primeiro vai começar pela escuta. E o que eu vou escutar do paciente? Em primeiro lugar, nós precisamos conhecer os sintomas que essa pessoa carrega, né? Ou seja, eu comecei aqui falando dos sintomas dela: tosse nervosa, a dispneia, afasia, prisão de ventre, cefaleia, né? Enxaqueca. Depois nós partimos para entender a história que está por detrás desse sintoma, né? O que aconteceu com essa pessoa? Qual é a história dela? Quais foram os fatores desencadeantes? O que desencadeou, pelo menos no prisma do paciente, pelo menos aos olhos do paciente? Quais foram os gatilhos que acionaram esses sintomas? E quando entendemos isso, e aí sim nós começamos a ter aí intervenções que podem perfurar, digamos assim, as barreiras do inconsciente e começar a dar nomes a esses sintomas e começar a dar significados para esses sintomas, e a coisa vai ficando mais clara para o paciente
e provavelmente ele vai se curando. Mas vamos lá. A história de Dora, o que estava envolto de Dora, o que Dora carregava, quais eram as angústias de Dora. Dora era uma jovem muito amante do seu pai, né? Ou seja, ela tinha uma relação afetiva muito grande com o seu pai. É tanto que quando nós vamos lendo a história de Dora, a gente percebe uma certa ausência ali da presença da mãe dela. Tudo gira muito em torno dessa relação dela com o pai. E o pai dela faz amizade com um casal, onde Freud os chama de Senhor K e Senhora K, né? Ou seja, Freud omite o nome deles. Mas o certo é que o pai de Dora faz uma amizade muito estreita com esse casal, Dora ali adolescente, né? E o pai de Dora começa a ter um caso extraconjugal com a senhora K, ou seja, o pai de Dora começa a atrair a sua esposa, só que mais na frente vocês vão entender que essa traição ela não acontece apenas a nível matrimonial, mas a nível edípico, né? Porque Dora também se sente traída, ok? Então o pai de Dora começa a ter uma relação extraconjugal com o Sr. K e Dora começa a perceber uma insinuação do pai dela, uma certa insinuação. Que insinuação é essa? O pai de Dora começa ali meio que empurrar a Dora e assim, Freud não deixa muito bem claro se isso era inconscientemente ou conscientemente. O que me parece é que começa a acontecer ali um jogo inconsciente, não era consciente essa ação do pai dela, de começar a meio que entregar Dora para o Senhor K. É como se o que estivesse acontecendo ali fosse uma troca. É como se o inconsciente desses sujeitos, quais sujeitos? Dora, o pai dela, Senhor K e Senhora K, tivessem entrado em uma dinâmica onde o pai de Dora estava se relacionando extraconjugalmente com a Senhora K e, ao mesmo tempo, ele meio que insinuava para o Senhor K uma troca, né? A Senhora K vem para mim e minha filha vai para o Senhor K. Essa troca se estabelece e, pelo menos na cabeça de Dora, isso se torna uma coisa muito clara. Talvez essa dinâmica estivesse acontecendo apenas no inconsciente do pai, no inconsciente da senhora K e no inconsciente do senhor K. Mas na cabeça de Dora, a coisa começa a ficar muito consciente. Ela começa a perceber essa situação. Até que, depois dessas insinuações, o pai sempre ali, como se deixando Dora com o senhor K, aos cuidados do senhor K, surgindo ali uma certa cumplicidade, uma certa amizade de homem para com uma adolescente. É como se nisso o senhor K conseguisse tirar, o pai de Dora conseguisse tirar a atenção desse tal senhor K para ficar com a amante. Certa feita, né, o senhor K costumava caminhar no bosque, né, nas praças, com a Dora, e o que acontece é que ele tenta beijar Dora à força. E isso vai se repetir por várias vezes. Por diversas vezes, o senhor K tenta abusar ali, pelo menos é o que nos parece, tenta abusar de Dora. Então aqui nós já percebemos que se trata de um quadro muito atual. Dora
não é um quadro clínico antigo. Dora não é um problema antigo. Dora aqui está envolto de um dilema que nós escutamos hoje na clínica psicanalítica. Sabe? Dilemas como o machismo, a maneira como homens tratam mulheres, dilemas como a mulher no lugar de objeto, onde o homem a tem quando ele quiser e etc. Nós temos uma Dora que reflete um quadro muito atual de abuso, de autoritarismo, sabe? Porque Dora ali, uma adolescente, ou seja, aqui já entra outra coisa muito atual, pedofilia. Dora era uma adolescente e um homem já formado estava tentando estabelecer uma relação sexual com essa moça. O que acontece é que Dora, segundo Freud, percebe que ela começa a sentir, alimentar um ódio muito grande pelo Sr. K. E ela começa a se opor à relação que o pai estava tentando propor. Essa relação, essa dinâmica de o pai com a senhora K, Dora com o Sr. K, essa troca. Dora percebe e começa a se opor a isso depois de muitas tentativas de abuso por parte do Sr. K. Então, essa situação começa a desencadear na paciente os sintomas que nós descrevemos agora há pouco. Esses sintomas, eles não surgiram do nada, havia uma história por detrás disso. A saber, essa que estou vos contando aqui. Uma história de traição não só do pai da Dora para com a sua esposa, mas do pai de Dora para com a própria Dora. Há uma traição edípica aí. Dora ela era muito ligada ao pai dela e o pai dela agora estava atraindo com outra mulher e ainda por cima insinuando que Dora se relacionasse com outro homem, meio que forçando Dora a atrair também. É uma história de machismo, relacionamento abusivo, machismo. É um histórico de violência sexual, estupro, porque o estupro não é apenas quando o ato em si é consumado, mas qualquer coisa que um homem force outra mulher a fazer é um estupro. É um estupro se um homem pega na sua mão e lhe força a caminhar com ele no meio de algumas outras pessoas, ele lhe força, você não quer fazer isso. Isso pode ser caracterizado como estupro, né? Eu não sou autoridade nisso, quem vai ser autoridade nisso aí na turma é a Joelma, que é formada em Direito, né? Mas estupro não é só o ato, né? O ato em si da penetração. É um caso de tentativas recorrentes de estupro e um abuso, um estupro dentro aí dos parâmetros da pedofilia. Pedofilia, claramente, um adulto tentando, instigando, provocando uma erotização em uma adolescente. Então você imagina uma adolescente daquela época, 1901, né? Final do século XIX para o começo do século XX, vindo de uma família cheia de valores, né? Uma família ali da burguesia, uma família... Então, nós temos aqui um choque muito grande. Essa menina, ela passa a vivenciar um trauma muito grande. E é aqui onde nós começamos a entrar na parte mais analítica do quadro clínico de Dora. Nós já entendemos que Dora sofreu recorrentes abusos, sofreu
um sentimento de angústia, de traição, coisas do tipo. E essa situação em que ela vivenciou com o pai, o senhor K, a senhora K, desencadeou nela sintomas como tosses nervosas, dispneia, afasias, cefaleias, pânicos, ansiedades, né? E Freud então começa a desenvolver sua análise e Freud então começa a entender que o que estava gerando na paciente esses sintomas que foram descritos agora há pouco, não era nem o fato de estar ocorrendo aí um trauma no sentido de que Dora estava sofrendo pela humilhação, por essa exposição, por essa situação. Mas Freud, e aqui Freud traz algo que é muito criticado entre os críticos da psicanálise de Freud, mas que existem fundamentos. Dora, segundo a análise de Freud, nessa situação em que ela estava envolvida, houve ali um ponto de prazer. Nós precisamos entender que no abuso sexual existe angústia, existe sofrimento, e essa angústia, esse sofrimento é potencializado exatamente pelo fato de que às vezes o abusador ele instiga, ele de fato erotiza a sua vítima. E ele começa fazendo isso como? Estabelecendo laço afetivo. Vocês lembram que eu falei aqui que o senhor K costumava passear no bosque, passear na praça, né? Andar, dialogar, estabelecer relacionamento, estabelecer ali uma relação afetiva com Dora. Então, o choque do abuso sexual e falando aqui principalmente da pedofilia, e um tempo, por exemplo, a ministra Damares, ela falou uma frase que todo mundo ficou muito escandalizado, e assim, eu fiquei observando a maneira como as pessoas desconhecem o funcionamento psíquico, o funcionamento da mente. Tem coisas que, e nisso que eu vou dizer agora, o meu pensamento se parece muito com o pensamento do Augusto Cury, né? Quando eu li Augusto Cury falando sobre isso, eu já pensava sobre isso, que ele sonha em, no futuro, existir escolas, né? A educação também trazer para dentro de suas grades, de seus currículos, de suas emendas, educação mental, sabe? Educação emocional, uma matéria que ensine as pessoas a lidar com a própria mente. Mas existe um desconhecimento muito grande do mundo psíquico, e de forma que eu vi muitas pessoas criticando essa fala da ministra Damares, que foi vítima de abuso sexual, de pedofilia, e ela dizia que que a criança abusada, ela foi uma coisa assim, ela sentia prazer, mas ela deixou claro que isso era um engano. O abusador, quando ele chega a abusar de uma adolescente, de uma criança, ele já vem abusando da afetividade dela há muito tempo. Então, ele provoca amor, ele provoca paixão, ele provoca erotização, ele vem instigando o desejo sexual da criança ou do adolescente. E no caso de Dora não foi diferente. Houve ali um provocar, um instigar, certo? E nesse processo de provocação, de manipulação, né, de covardia mesmo adulta, Dora sentiu-se atraída pelo Sr. K. Em algum momento, Dora sentiu desejo pelo Sr. K. Em algum momento, Dora sentiu-se erotizada, sexualizada pelo Sr. K.
Isso aqui é o que Freud já começa afirmando quando Freud começa a fazer análise do caso de Dora. Dora, ela sentiu o desejo, ficou instigada pelo Sr. K. Era uma moça que estava na explosão da puberdade, né? Entre 12 a 18 anos. Então ela vivenciou isso dentro dessa faixa aí de 12, 13, 15 anos. Foi dentro desse período que ela vivenciou isso e começou a apresentar aqueles sintomas. E é aqui onde Freud entra com aquela nossa velha teoria, que estudamos muito, que é a teoria do recalcamento. Freud entende que houve em Dora, nesse processo todo, um recalcamento, ou seja, Dora recalcou os desejos sentidos ou prazer sentido nessa relação. Ficou para fora apenas a angústia. Mas Dora internalizou, Dora escondeu, Dora recalcou o prazer, o desejo e estava presente nessa relação de abuso, certo? Gente, é muito importante isso aqui. Uma das coisas, quando vocês começarem a atender pacientes e vocês se encontrarem com pacientes com um quadro de abuso sexual, pedofilia, um dos sentimentos, uma das emoções, ou um dos sintomas ou queixas mais recorrentes é a culpa. Então, assim, não é curioso uma pessoa que foi vítima se sente culpada? Então, geralmente a culpa ali está escondendo o fato de ela não aceitar que uma situação tão horrorosa como essa, em algum momento ela se sentiu bem, em algum momento ela sentiu prazer, em algum momento ela sentiu desejo, entende? E aí onde o analista precisa ajudar essa paciente a entender que ela não precisa se culpar, porque o abuso dela, o abuso que essa pessoa sofreu, não começou quando os corpos se encostaram, mas quando esse sujeito, esse abusador, fez conexão com a mente do paciente, da vítima, né? Então o abuso começa na psique, nas emoções, o abuso começa na mente. Então, pessoal, Freud entende que houve um recalcamento nesse processo, né? Que, é claro, chegou ao fim, ela bateu de frente e ela começou a adoecer, então o pai foi se afastando dessa situação. Mas Freud agora começa a entender que houve um recalcamento e é muito interessante a maneira como Freud interpreta os sintomas, e aqui nós descobrimos uma segunda coisa do processo analítico. Escute os sintomas. Veja, Freud entendia que os sintomas orais da paciente, quais eram os sintomas orais da paciente? Tosse nervosa, afasia, dificuldade ou ausência de fala. E dispneia tem muito a ver com questão respiratória, respiração, fala, tem muito a ver com esse aparelho, né? Vocês lembram que eu falei aqui que o Sr. K tentou abusar de Dora? Como ele tentou abusar de Dora? Buscando ou tentando ou forçando-a a beijá-lo. Forçando a beijá-lo. Então, é muito interessante, é curioso, que é como se o corpo de Dora começasse a manifestar um repúdio, um expurgar, sabe? É como se ela quisesse tirar mesmo alguma coisa dela, as tosses nervosas. E Freud começou a perceber que a afasia sempre aparecia depois que ela ficou longe ou distante, ou quando ela teve episódios de distanciamento do Sr. K, ela perdia a fala, sabe? Então Freud interpreta que é como se ela se negasse
a falar, se negasse a abrir a boca. O que é feito no beijo? No beijo se abre a boca e as línguas se entrelaçam e etc. Então, olha que interessante, na ausência do Senhor K, a Dora fechava a boca, travava a boca, não comia, não bebia. Gente, isso aqui acontece muito ainda hoje, acontece muito isso. Então ela não comia, não bebia, não conseguia nem comer, nem falar, ela estava fechando a boca. Tudo a ver com a forma do abuso. Pessoal, é muito importante isso aqui. É muito importante buscarmos a compreensão ou escutarmos, ouvirmos o sintoma. O sintoma fala alguma coisa. Na clínica psicanalítica, o sintoma fala. Na clínica psicanalítica, nós não queremos extinguir apenas os sintomas, mas nós queremos interpretá-lo, dissecar o sintoma e entender o que esse sintoma está falando. Então, tosse nervosa, dispneia, afasia significava algum tipo de reação a um ataque ou a desejos no campo oral da paciente. Olha só que interessante. A paciente também ela apresentou muita cefaleia, né? Cefaleia, gente, enxaqueca, indica situação estressante, estresse. Estresse, ansiedade é resultado de conflito. De novo, entramos no ponto em que Dora, conforme foi crescendo, foi entendendo o que estava acontecendo e o quanto era absurdo aquela relação, e ela então começou a sofrer com esse conflito de desejo, porque foi feita uma ligação afetiva entre ela e o Senhor K, o desejo e ao mesmo tempo a repulsa, a repugnância daquela situação. Isso com certeza lhe causou muitas dores de cabeça. E Freud entendia que a prisão de ventre estava muito ligado à pressão do pênis ereto do Senhor K, quando tentava beijar, quando agarrava, e ela acabava sentindo aquilo ali. E com o tempo ela começou a ter prisões de ventre. Então você percebe que há um fechamento aí, há uma fuga, uma espécie de fuga, uma espécie de embotamento. Ela vai tentando se fechar a essa relação, a essa situação, né? Porém, a gente precisa, e é o que Freud faz aqui, ele também começa a aprofundar-se mais nessa análise e ele nos tira desse campo de que o problema de Dora tinha apenas a ver com o Senhor K, de que ela se apaixonou pelo Senhor K, mas se negava a essa paixão, se negava a esse desejo, por entender, ou nem que seja a nível inconsciente, de que ela estava sofrendo um abuso, de que ela estava, é claro, naquele tempo não havia campanha contra isso, não havia, as pessoas não entendiam que isso seria um abuso sexual, aquela época era complicado mesmo para as mulheres, mas de alguma forma Dora entende o absurdo dessa relação, mas ao mesmo tempo sofre a angústia de ter gostado de uma certa forma de alguns gracejos, de algumas ações afetivas, afagos do Senhor K, né? E a provocação da sexualidade dela na tentativa de beijá-la, na tentativa de, enfim, no ato dela sentir o corpo do Senhor K. Então, essa jovem, ela estava num conflito muito intenso e muito forte. Porém, Freud entendia que Dora, com o passar do tempo da análise, Freud foi percebendo que Dora, ela não tinha só um conflito com o Senhor K, um conflito de amor, de coração, de desejo com o Senhor K. Mas haviam aí pelo menos uns 3 ou 4 amores de Dora. Quem era? Né? Quais eram esses 3 amores de Dora? Então Freud, ouvindo Dora,
Dora começa a se recordar de algumas experiências que ela teve com algumas governantas da casa, né? Geralmente as famílias de boa condição, os mais ricos daquela época tinham suas governantas, eram mulheres que ajudavam a administrar ali a casa, aquela coisa, que cuidavam das crianças e tudo mais. E ela foi criada por algumas crianças, e é aqui onde Freud também percebe na Dora desejos bissexuais. Dora não sofria apenas de um sentimento ou um conflito heterossexual, mas havia em Dora a presença também de paixões homoafetivas. Havia ali desejos lésbicos na paciente, isso era uma coisa muito nova naquela época, não se tinha ali na época de Freud um conceito de bissexualidade, né? Então Freud percebe uma bissexualidade psíquica na paciente. Olha só o detalhe, bissexualidade psíquica. Gente, tem muitos casos, tem muitas pessoas que com o tempo fazendo análise, elas percebem que elas vivem num conflito de bissexualidade psíquica, ou seja, a sua sexualidade a nível físico, a nível comportamental, a nível social, é uma sexualidade hétero, mas que carrega consigo alguns traços interiores, psíquicos, inconscientes, de uma sexualidade dupla, de uma bissexualidade. Isso é muito recorrente na clínica psicanalítica, tanto para com homens como para com mulheres, né? E Freud percebe na análise dele que Dora era uma moça de Édipo insuperável. O que é o Édipo insuperável? Complexo de Édipo, fase fálica, onde a moça se apaixona pelo pai, passa a ter uma relação ali com o pai, né? Da mesma maneira, o menino passa a ter uma relação afetiva apaixonante, amante da sua mãe, e há ali um certo conflito, e depois existe um processo de identificação, onde o menino começa a se identificar com o pai, a menina retorna para a mãe, começa a ter uma identificação com a mãe, e aí isso é muito importante para o desenvolvimento da sexualidade. Só que parece que Dora, ela estava num emaranhado de sentimentos edípicos, porque Dora tanto amava as suas governantas, Dora era apaixonada por suas governantas. Freud percebe isso com a maneira como ela se revoltavam com as suas governantas, quando suas governantas iam embora, quando não iam mais ficar na casa. E o discurso dela denunciou para Freud que aquilo não era apenas alguém que gostou de uma governanta e a governanta agora estava indo embora. Não, era algo mais profundo. Freud percebe que no discurso de Dora havia ali um tom de paixão, havia ali uma coisa edípica mesmo. Ao mesmo tempo, Dora também amava, era apaixonada pela sua mãe, e havia ali uma relação afetiva muito profunda com a sua mãe. Havia ali uma inveja, Freud também percebe uma certa inveja que ela sentia da senhora K, por estar se relacionando com a sua outra paixão, que era o seu pai, né? Então, essa situação toda mostra para Freud um quadro claro de Édipo não resolvido. Agora, gente, o interessante é isso. Uma coisa, isso também é comum na clínica psicanalítica, você encontrar pessoas com Édipo não resolvido, mas em qual caracterização? Por exemplo, um homem que não consegue assumir as responsabilidades de casa,
um homem que gosta de ser mandado pela esposa, pela mulher, pela namorada, um homem que acaba se vitimizando demais, está sempre ali na barra da saia de alguém ou coisa parecida, né? Tá muito bem claro que se trata ali de um homem com o Édipo não resolvido, um homem que carrega consigo um medo constante de ser abandonado pela mulher da sua vida, que jura amor incondicional e exige amor incondicional, que, enfim, está sempre nessa relação e que deixa a mãe entrar no relacionamento e atrapalhar o relacionamento dele. Isso é claramente um Édipo não resolvido. Uma moça, por exemplo, uma mulher que não consegue assumir as responsabilidades de casa, quer ser tratada como princesa o tempo todo, ela não aceita ser negada sua demanda, seus desejos, o que ela quer é o que ela quer e pronto. E é uma mulher que também, quando dá problema, sempre corre pros braços do papai. E aí é um caso claro também de Édipo não resolvido. Só que isso aqui são casos clássicos. Agora, também há Édipos não resolvidos, quadros edípicos não resolvidos, quando há uma mistura de amores e de paixões aí, sabe? A pessoa ela tem uma relação intensa tanto com a figura masculina como uma figura feminina. Por exemplo, essa questão da bissexualidade psicológica, psíquica, o sujeito ele é arriado aos quatro pneus pela mulher, mas também é um sujeito sufocante, arriado aos quatro pneus na amizade que ele nutre para com um homem, um amigo, que é, na verdade, aí uma relação homoafetiva disfarçada, sabe? Então, é muito interessante esse quadro de Dora, porque ela realmente está envolvida numa angústia muito grande entre ter sido pronto. A palavra que define Dora é traição. Dora era uma jovem que neuroticamente se sentia traída pelas suas governantas por as deixar, né? E porque Dora nutria a ideia, Freud percebeu que Dora nutria a ideia de que as governantas cuidavam dela por causa do pai de Dora. Então ainda tinha essa chave aí, esse ponto na análise de Freud. Ou seja, qual é o discurso inconsciente de Dora? Eu não sou amada como eu amo. Elas só me amam porque amam, na verdade, o meu pai, né? Ao mesmo tempo que o pai vira esse objeto de antipatia na relação, porque as governantas amam ele, não a mim, só me amam por causa dele, ao mesmo tempo Dora tinha uma paixão intensa também pelo pai, tinha um apego profundo para com o pai. O pai, talvez, pelo que é o que fica parecido quando a gente lê esse caso de Dora, parece que havia mais cumplicidade entre pai e filha do que marido e mulher, pai e o pai de Dora e a mãe de Dora. Mas ao mesmo tempo Dora também se sentia profundamente apaixonada pela mãe, né? E às vezes Dora se sentia traída pelo pai, porque o pai tinha ali seus momentos de amor pela esposa. Então, vocês percebem o novelo, sabe aquele novelo de linha todo bagunçado, que era a cabeça de Dora. O problema de Dora se resumia em amor mal resolvido, paixão
não decifrada, neurose por traição, sentir-se sempre traída, prejudicada de alguma forma, a neurose da mal amada. Eu estou criando esses nomes aqui, essas novas neuroses. Neuroses da mal amada, né? Eu não sou amada como eu amo. Então ela estava dentro desse emaranhado de conflitos e de confusões dentro da mente dela. É aí que Dora aparece diante de Freud com 2 sonhos significativos, ou seja, Freud chegou nessas conclusões de que o que Dora vivia era, na verdade, um conflito inconsciente no que tange a sua paixão, aos seus desejos sexuais, a sua pulsante sexualidade, porém reprimida pelo seu superego, pelos seus valores, pelas suas questões, né? Pelo que a família estabeleceu ali como verdade, como correto. E essa repressão recalcou todos esses desejos, recalcou todas essas aflições, todas essas angústias que ela vivenciava. E todas essas angústias, desejos, aflições e paixões retornaram para ela em forma de histeria, né? Tosses nervosas, dispneia, ansiedade, estresse, afasia, travava a boca, não comia, nem falava, nem bebia. Freud chegou a essas conclusões por meio da escuta. Freud escutou esses sintomas, fez ligação desses sintomas com a história dela, interpretou essa relação, né? E também por causa dos sonhos que Dora teve. Dora teve um sonho altamente erótico. Foram 2 sonhos que Dora relatou para Freud. Na verdade foram mais. Foram mais sonhos. Mas Freud divulgou a interpretação de um desses sonhos. E houve um segundo sonho que Freud não conseguiu interpretar e nós vamos saber por quê. Esse é o primeiro caso clínico oficial da psicanálise e faz sentido Freud também ter caído aí na contratransferência, né? Primeiro sonho, vamos lá. Dora teve um sonho. Esse sonho que Dora teve foi bem simbólico, foi bem interessante, foi muito interessante, porque esse sonho falava exatamente do que Dora havia calado, do que Dora havia fechado, do que Dora havia apenas se revoltado. Dora tinha muita mágoa reprimida, ódio e enfim. O sonho de Dora diz mais ou menos assim: uma casa estava em chamas, papai estava do lado da cama, vesti-me rapidamente. Mamãe ainda queria salvar sua caixa de joias, mas papai disse: não quero que eu e meus 2 filhos nos queimemos por causa da sua caixa de joias. Descemos as escadas depressa e logo que me vi do lado de fora, acordei. Olha a interpretação de Freud, gente. A interpretação de Freud é muito interessante e é uma interpretação também muito contundente, porque, gente, é século XIX, início do século XX, e até hoje eu vou contar aqui a interpretação desse sonho. Se você leu também, espero que tenha lido em algum lugar, alguma coisa. Até hoje, para quem ainda vive aí afugentado por repressão sexual, ouve uma coisa dessa, fica assim escandalizado, né? Vamos lá. A interpretação de Freud sobre esse sonho de Dora deu-se da seguinte maneira. Freud, ele vai destrinchando e ele vai dizendo que a casa, quando você sonha, por exemplo, com casa,
tem muito a ver com você, com a sua própria mente, com o seu próprio interior. É muito importante isso. É claro, na psicanálise a gente não fica fechando, ó, casa significa isso, árvore significa aquilo, água, não. Mas é porque a recorrência desses sonhos nas pessoas, e existem algumas simbologias nos sonhos, alguns símbolos nos sonhos, que geralmente, na maioria das pessoas, significam a mesma coisa. É isso que se observa na psicanálise, na análise interpretativa dos sonhos. Por isso que, por exemplo, você sonhou com casa, sonhou com águas, né? Tem muito a ver com isso, com emoção, com mente, com o seu interior. E no caso de Dora, foi isso. No caso de Dora, essa casa que estava em chamas é nada mais nada menos que o símbolo do fogo da paixão, o desejo prestes a queimar a caixa. E a caixa valiosa, a caixa de joias, protegida pela mãe, era nada mais nada menos que uma forma de o inconsciente falar da vagina de Dora. Gente, é isso mesmo, da vagina de Dora. Dora estava vivendo uma situação conflituosa. Agora, olha interessante. Uma casa pegando fogo, e esse fogo, e um dilema sobre salvar a caixinha de joias desse fogo. Qual é a interpretação de Freud? Há uma tentativa da mãe em manter Dora pura, manter Dora virgem, manter Dora casta, mas Dora se sentia entregue a esse fogo pelo pai. Vocês lembram da relação que o pai estava tentando estabelecer de troca, entregando Dora para o Sr. K. E Dora, na análise de Freud, foi instigada por essa relação, foi sexualmente provocada, erotizada por essa relação. Então faz muito sentido Dora está em chamas de desejos, a mãe tentando salvar isso, ou seja, os valores da mãe na sua cabeça. Eu preciso ficar virgem, eu preciso casar virgem, preciso... E ao mesmo tempo o pai, não, deixa queimar, deixa essa caixa de joias aí queimar. Ou seja, uma entrega. É como se o pai, na psique de Dora, tivesse se tornado esse símbolo do vai e queime-se sexualmente falando, mas ao mesmo tempo a mãe é o símbolo do valor e da proteção. Não, você tem que se manter casta. Esse era um dilema no inconsciente de Dora. Quando Freud faz essa interpretação, Dora ela tem um episódio de resistência muito grande à análise. Dora começa a se opor às análises, às interpretações de Freud de uma forma muito forte. Só que depois Freud foi percebendo, quando aconteceu essas resistências, Freud percebeu o estabelecimento de uma transferência erótica. Isso pode acontecer também na clínica psicanalítica, de repente a paciente ou o paciente se apaixona pela sua psicanalista, ou a paciente se apaixona pelo seu analista. E isso Freud começou a perceber que estava acontecendo na sua relação com Dora. Agora tinha uma coisa em comum. Havia uma coisa em comum, porque se está havendo um ponto de transferência erótica, o que o analista ele deve fazer? Ele deve procurar o que ele fez ou deixou de fazer que engatilhou nesse paciente ou nesta paciente esses desejos eróticos, esses desejos afetivos, essa paixão, e de onde essa paixão vem, e se isso que eu fiz ou deixei de fazer, eu falei ou deixei de falar, tem a ver com algo lá atrás do passado. Freud, ele analisava seus pacientes fumando, né? Era muito comum naquela época, era um charme, era um símbolo interessante, né? Os homens fumarem charuto ou cachimbo. Naquela época era muito normal isso. Mas tinha uma coisa muito em comum entre o pai de Dora, o Sr. K. e Freud.
o charuto. Então, quando Freud começou a trazer à tona para Dora os reais desejos e sentimentos que estavam no seu inconsciente, e ele inicia ali, quando ele vai passar para os sonhos dela, vai interpretar os sonhos dela, e a presença ali do fumo na análise de Freud fumando, isso engatilhou transferência, né? O pai fumava charuto, o senhor K fumava charuto, e quando Freud começa a fumar charuto, a paciente Dora começa a apresentar sinais de desejos também por Freud. E é claro, Freud confronta ela em relação a isso, né? E transferência foi ali meio que superada, né? E aí a análise prossegue com algo também acontecendo na vida do senhor K. Antes de falar aqui do que aconteceu com o senhor K, que é muito interessante esse ponto e é um detalhezinho no caso Dora que as pessoas não costumam dar muita atenção, é muito importante falar do segundo sonho de Dora, onde Dora estava nadando em um mar gelado, cercado por icebergs, sozinha. Gente, por alguma razão, Freud ele citou esse sonho de Dora, mas ele não deu a interpretação desse sonho. Fica aí então uma missão aí para vocês. O que vocês acham que vocês acham que esse sonho significa? Esse último sonho que Dora teve? Ela, sozinha, nadando em um mar gelado, cercada por icebergs. Levem em consideração os sintomas, o que gerou esses sintomas, a história dela, os fatos na sua história clínica, a análise que Freud foi dando para o caso dela. Levem isso em consideração e vamos tentar entender por que desse sonho, o que esse sonho significa. É um sonho bem oposto, né, ao primeiro sonho. O primeiro sonho era uma casa pegando fogo e um dilema sobre proteger ou não a caixa preciosa. Agora é Dora em um ambiente gélido, com icebergs e nadando sozinha. Vamos botar a cabeça para pensar e vamos analisar, tentar compreender isso, certo? Com o passar do tempo, depois de muito tempo de análise, a análise de Dora durou anos, né? Houve um episódio onde o senhor K, olha o homem aparecendo de novo, foi atropelado ao ver Dora. Houve um afastamento do pai de Dora para com a família do senhor K, houve um afastamento depois desses recorrentes adoecimentos de Dora. Dora começa a fazer então análise. Então acontece um afastamento dessa família, da família de Dora para com a família do senhor K. Mas depois de um tempo, Dora relata para Freud que presenciou o senhor K sofrendo um acidente, ele foi atropelado por uma carroça, né? E a situação que Dora narra foi mais ou menos o seguinte: ela estava andando em uma rua e ela cruza ali com o senhor K. E quando o senhor K vê Dora, ele se atrapalha, fica ansioso, fica contristado com aquela visão, e ele acaba perdendo a atenção, se distraindo e toma ali uma pancada da carroça. Freud ele não deixa tão claro ou não dá muita atenção para o que aconteceu com o Sr. K, mas psicanálise também é continuidade. A gente pode interpretar isso. O que vocês acham que pode ter acontecido com o Sr. K? Sabe? Coisa esquisita. Vocês não acham? O Sr. K
depois de um tempo, quando vê Dora, perde a atenção e pá, toma uma pancada ali, um atropelamento de uma carroça. Isso me cheira muito pulsão de morte, né? Engatilhado aí por sentimentos de culpa pelo que ele fez, ou tentou fazer, ou insinuou fazer com Dora. Aqui nós já entramos na angústia do abusador. Psicanálise, nós não julgamos, nós não somos juízes, né? Psicanálise é um lugar para escuta tanto de vítimas de abuso como a escuta de abusadores. O psicanalista ele tem que ser muito resolvido consigo mesmo em análise para escutar também os vilões. O consultório é o único lugar onde não se existem nem vilões e nem vítimas. Existem pessoas, existem inconscientes, conflituosos, mal resolvidos, existem uma guerra entre id, ego e superego. É um lugar onde existem demandas e não um lugar de títulos, ou um lugar de errado ou certo, ou um lugar de culpado ou inocente, ou um lugar de vítima ou vilão ou criminoso, tá bom? Então é muito importante nós também analisarmos o que estava acontecendo ali na mente do Sr. K. O Sr. K claramente foi movido de uma estranheza causada por uma espécie de culpa, né? Por que culpa? Se não tivesse acontecido esse atropelamento, ia acontecer outra coisa. Ou ele ia tropeçar, ia meter a boca, ia cair com a boca no chão, alguma coisa ia acontecer. Mas o que acontece é que ele não percebe a aproximação de uma carroça e acaba... Vocês lembram que quando nós estudamos pulsão de morte, nós percebemos que às vezes a pulsão de morte se manifesta nos pequenos acidentes que nós sofremos, sabe? Nem todo acidente é acidente. Pode ser acidente enquanto consciente, no nosso mundo consciente, mas foi muito bem arquitetado e planejado pelo inconsciente. E geralmente, quando nos prejudicamos na pulsão de morte, nós estamos nos punindo por alguma coisa. Então, é isso que acontece com o Sr. K. Nós vamos ficar por aqui em relação ao quadro clínico de Dora. Deu para a gente fazer aqui um apanhado geral sobre esse caso, certo? É um caso muito curioso, é um caso interessante, mas agora nós precisamos ponderar algumas coisas. Em primeiro lugar, entrando aqui na nossa conclusão, como se desenvolve uma análise? Estudar os casos clínicos de Freud é muito importante para nós entendermos como Freud analisava. Se queremos entender como a análise funciona, nós precisamos de duas coisas. Três coisas. Precisamos estudar a teoria psicanalítica, precisamos entender como Freud analisava e precisamos também conhecer a própria análise em si, a partir da nossa própria experiência no divã, né? Então, estamos aqui diante de um quadro onde Freud teve seus acertos, mas Freud também teve os seus erros. É muito importante nós destacarmos isso, porque esse era um primeiro caso oficial da psicanálise de Freud, né? Um caso inicial ali, como eu disse. Não foi o primeiro caso em que Freud esteve envolvido tratando, mas foi o primeiro caso assim que não houve hipnose, não houve regressão, houve de fato análise, livre associação de ideias, livre fala, escuta, interpretação de sonhos, interpretação de sintomas. Então foi de fato um quadro psicanalítico, né? Mas existem algumas críticas a Freud no que tange a maneira como ele lidou com esse caso.
E são críticas importantes que podem nos ajudar a não cometer o mesmo erro. Freud fez análises assim. Eu não vejo erro na análise de Freud. Realmente foi isso que aconteceu com essa paciente, isso tudo que nós falamos aqui. Porém, o manejo de Freud foi um pouco complicado e pode ter talvez aumentado a angústia dessa garota, dessa moça, Dora. Porque Freud, ele esqueceu de uma coisa na psicanálise, ele esqueceu do acolhimento. De fato, a psicanálise do passado, ela era uma psicanálise muito fria, isso é verdade. Sabe, o paciente chegava ali, deitava no divã, ele não via o analista, mal ouvia a voz do analista, então era uma coisa que hoje não funciona. Hoje não funciona. Hoje o mundo ele é muito caloroso hoje. O mundo ele é muito tete a tete, corpo, sabe? Então, principalmente no Brasil. No Brasil não funciona. Uma psicanálise europeia aqui não funciona, não. Psicanálise do Brasil tem que ser psicanálise brasileira mesmo. Né? Mas Freud, ele não deu acolhimento para essa paciente. A análise que Freud fez com ela, o tratamento foi um tratamento muito contundente, muito pesado, e nós precisamos entender que vítimas de abuso sexual, elas precisam primeiro de acolhimento. Esses pacientes oriundos de abuso sexual, eles chegam, em primeiro lugar, resistindo, tentando não abrir o jogo, mas quando eles começam a se abrir, eles querem denunciar alguma coisa, eles querem falar o quanto eles foram injustiçados, eles querem falar. Então é muito importante acolher primeiro isso para depois revelar o próprio inconsciente do paciente. Freud ele não fez isso. É tanto que Dora, eu já vi versões onde disseram que o caso dela foi resolvido, mas eu já ouvi autores falarem que não foi resolvido o caso dela. Assim, em partes ela foi se organizando, mas em partes ela acabou resistindo ao tratamento e abandonando a análise, enfim. Nós não podemos, olhando para esse exemplo negativo de Freud, o exemplo positivo ele interpretou os sonhos, ele analisou os sintomas, interpretou os sintomas, conseguiu fazer conexões com a história dela, conseguiu trazer à tona o inconsciente dela, mas Freud não acolheu essa paciente. Não podemos interpretar apenas, mas precisamos acolher pacientes. E quando falamos de acolher paciente, não estamos falando de ter contato físico, de abraçar. A psicanalista não abraça, a psicanalista pega na mão, né? Não estamos falando de chorar junto com o paciente, não é isso. O psicanalista continua tendo a atenção flutuante. O que é a atenção flutuante? É você ouvir o paciente, escutar a queixa do paciente, a fala do paciente, o que ele está dizendo, o discurso do paciente. Então, a atenção flutuante é isso, é você se isenta para poder enxergar e ouvir o paciente. Mas, quando falamos de acolhimento, é esperar para confrontar. É de fato escutar o paciente, é de fato dizer, imagino o quanto isso pode ter sido doloroso, difícil para você. Então, faltou isso em Freud. Freud fez uma análise muito fria do caso de Dora. Então, fica essa lição para nós, fica essa lição, um erro de Freud que fica como lição para a gente. Tá ok, pessoal? Bom, ficamos por aqui. Essa foi a aula do caso Dora. Vou estar passando aí algumas tarefas, algumas
Coisas importantes para estar fixando mais a compreensão. Nós estamos começando a entrar em casos clínicos, isso é muito importante, tá bom? E qualquer dúvida pode ser feito no grupo, pode perguntar aí no grupo que nós vamos discutir mais esses casos, tá bom? Até mais, pessoal, foi um prazer estar com vocês aqui.